Então, vamos lá, gente. Queria dar boas-vindas a todo mundo, agradecer a presença. Hoje é o nosso primeiro programa da série que chama Moradia para a Longevidade. A gente vai fazer vários programas falando sobre temas diferentes e a gente está começando com um que eu acho que é dos meus prediletos, que é Sou bagunceiro ou acumulador? É um dos grandes dramas que a gente vive. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Flávia Ranieri, eu sou arquiteta com especialização em gerontologia, trabalho com isso e vou apresentar nossos convidados de hoje. Então, vamos lá. Então, ó, eu vou falar e aí vocês dão um tchauzinho para as pessoas saberem quem é você. Quem está nos escutando pelo podcast, depois pode acessar o YouTube da tuai.casa, depois eu repito, e para assistir em vídeo. Então, começando aqui, doutora Valmari Cristina Aranha, é psicóloga, mestre em saúde pública pela Faculdade de São Paulo da USP, docente do Centro Universitário São Camilo, membro da diretoria da Sociedade de Geriatria e Gerontologia. Acertei? Acertei. Certo. Grazi Dumanchan, Dalmonchan, como se fala? Dalmonchan mesmo, mas... Dalmonchan, igual escreve, então eu estava gourmetizando. Vamos lá, Grazi Dalmonchan, Case Manager, adorei isso, para idosos na Senior Help, sócia da Interação, Ensino e Projetos em Longevidade, especialista em gerontologia pela Faculdade Israelita Albert Einstein, eu também. Personal Organizer, profissional pela OZ. Formada em Comunicação Social com MBA em Marketing Digital pela FGV e pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV. Nossa Senhora, quero uma personal organizer dessa. Maria da Glória Zavoluni, que só é conhecida por Glorinha. Glorinha, com 68 anos de idade, casada, mãe do Leandro e da Thaís, avó da Sofia e dona do próprio nariz. Uma pessoa super autoastral, dinâmica e divertida. Obrigada. Além do próprio nariz, ela é dona da Cosmos Decorações, empresa de decorações de festas infantis no Alphaville, em São Paulo. Fala que essa apresentação não estava bonitinha, Glorinha. Nossa, adorei! Achei o máximo! Grazi montou sua apresentação. Aí temos o Will, que é o Williams Fiore, que está aqui embaixo. Não sei para vocês como está aparecendo na tela. O Will é membro associado da SBGG, membro da SBGTEC, professor docente do Hospital Albert Einstein, professor convidado, espero não errar, Faculdade de Medicina da USP, PUC de São Paulo, UFRJ, Unifor, criador e host do Gerocast, que este programa está sendo gravado para o Gerocast, idealizador do grupo Envelhecimento 2.0 e atua na gerontologia desde 2003. Ufa! Pessoal. Mas eu perto da Valmari, eu sou uma criança, né? Eu não falei. A Valmari faz parte dos dinossauros. A Valmari, ela faz parte dos dinossauros. Ela, professor Wilson, Toniolo, Naira, entendeu? Zali, essa galerinha. A gente brinca que nós temos um número de tombo na gerontologia aí, né? Mais de 23 anos, né? Brincadeira, né? Exatamente. Dois foram nossos professores também. Nossos professores. Sou novinho aí no negócio aí. Posso falar uma coisa até antes da gente começar? Eu uso o seu exemplo, Flávia, e da Gra também, para os alunos. Aliás, há 2 semanas atrás eu estava dando aula lá no Einstein, eu uso o exemplo de vocês como um exemplo real da gerontologia hoje, sabe? É como que, assim, vocês em pouco tempo, né,
já estão fazendo muita coisa legal, né? Se a gente for pensar, a Geronto durante muito tempo, né? Antes era muito mais difícil você fazer as coisas. Vocês já estão fazendo um monte de coisa, né? Então isso é muito legal. Mas sabe o que é legal? E o que é muito legal é que saiu da área da saúde. Então, vocês conseguem ter uma inserção em campos muito importantes do envelhecimento e que previne muito adoecimento. Exatamente. É verdade. Às vezes as pessoas falam, Flávia, eu gosto porque você não fala aqueles termos médicos complicados. Eu falo, não falo porque eu não sei, porque eu não sou médica. Não, mas elas fazem realmente uma confusão. Elas falam assim, esse negócio de gerontologia é aquele negócio que cuida de idoso, né? Eu falo, não, gente, não é exatamente isso. Gerontologia é diferente de geriatria. Eu não sou médica. Eu estudo envelhecimento humano, eu falo sobre envelhecimento humano. Então, as pessoas começam a olhar para a gente com outros olhos, né? E veem que a gente é mais próximo da realidade deles do que os próprios geriatras. Isso é muito legal. Da nossa realidade, né? Nós também estamos envelhecendo desde a época que a gente nasceu. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a planejar esse programa, eu fiz uma escala assim, de 0 a 10, sendo 0 acumulador e 10 a pessoa que tem toque com a organização. Os dois extremos. E eu tentei me colocar ali na escala. Falei, o que será que eu sou? Né? Aí, bom, considerando 5, não sou nem organizada, nem bagunceira. Acho que eu devo estar nos 4, 3. Sou mais bagunceira do que organizada, assim. Então, eu faço um convite aos ouvintes para eles pensarem que nota eles dariam de 0 a 10 nessa escala do extremo do acumulador até o super neurótico com organização. E aí, com isso, eu vou começar com a doutora Valmária, na realidade, sobre esses dois extremos, assim. Que as pessoas são muito taxadas, né? Que ele é acumulador ou que ele é muito chato com a organização, é neurótico e tal. Quando que isso é realmente uma patologia e quando é só tá tudo bem, gente? Já começa com uma questão delicada, né? Eu não gosto muito dos extremos, eu acho que eles são importantes para nos nortear, e acho que tem uma diferença. Se você perguntar para mim se eu sou mais organizada, obsessiva, acumuladora ou bagunceira, pode ser que eu te dê uma resposta diferente do que as pessoas dariam sobre mim. Porque as pessoas podem me achar mais organizada do que eu sou, eu posso me achar menos bagunceira do que eu sou. Cada um de nós tem uma personalidade, tem uma casa, né? A Grazi vai falar sobre organização, sobre personal organizer. Eu não imagino alguém organizando as minhas coisas, porque eu gosto do meu jeito e eu funciono na minha bagunça. Então, você pode olhar, parece que está tudo uma gaveta lá cheia de coisas. Mas eu sei onde está aquela chave, com aquele chaveiro de olhos fechados dentro da minha bagunça. Que a bagunça organizada, você diria assim, né? Mas acho que o problema acontece quando o limite, quando deixa de ser algo funcional e passa a te trazer problemas. Quando aquele seu jeito de ser começa a incomodar quem está perto e começa a incomodar você mesma, né? Porque fica mais difícil aquela lógica que você mesmo cria. Eu penso num gradiente entre o quanto algo te ajuda e o limite que isso começa a te prejudicar. Aí é a hora de procurar ajuda. Boa. Você costuma atender paciente com essa reclamação específica? Você já pegou assim? Sim, essa reclamação ela chega por vias diferentes. Das pessoas que eu acompanho, só uma que procurou ajuda porque ela percebeu que ela estava passando do ponto. Normalmente são os familiares que levam a pessoa para ser ajudada, porque a família ou os amigos começam a perceber que tem algo ali saindo do controle e que para a pessoa está tudo bem. Nós vamos falar aqui de acúmulo. Tudo bem ter 12 gatos num apartamento em um quarto. Eu gosto, eles são tranquilos, mas qual é o desdobramento disso? Que é o incômodo do outro, né? É uma coisa, você acha assim... Gente, vocês podem fazer pergunta também, tá? Eu sou super curiosa para perguntando.
É uma coisa que ela vai escalando com o tempo, é uma coisa que a gente observa, a gente começa e isso com o tempo a gente... É natural que isso vai escalando, existe aquele momento que liga uma luz amarela e fala, opa, se eu não resolver isso agora, isso vai piorar? Então, sim, porque tem alguns tipos de acumuladores ou de possibilidades de bagunça. Primeiro, a gente tem quem é o comprador compulsivo, então a pessoa tem muita coisa porque o prazer está em comprar, às vezes ela nem aproveita. Tem roupa com etiqueta, tem jogo de jantar que a pessoa não usa porque viu, acha bonito e comprou. E eu acho que esse não é nem tão preocupante quanto aquela pessoa que não consegue se desfazer. Né? A diferença de um colecionador para um acumulador. Tudo bem uma criança acumular presentes de Natal. Durante 10 anos ela acumula 10 brinquedos. Agora, um idoso acumulando todos os presentes que ele ganhou, de todas as lembranças de viagem. Né? Então, chega um momento que a gente precisa saber selecionar a importância do que nós estamos guardando. Né? Eu acho que posso falar uma coisa? Claro. Eu trabalho com festas, sou mãe, esposa e tal, mas eu sempre acreditei que essa organização ou essa desorganização, ou mesmo essa acumulação, tem muito a ver com o seu eu interno. Então, eu tenho a impressão que a pessoa que acumula muito é aquela que não quer soltar, que não quer perder de jeito nenhum. E talvez, quanto mais velho você vai ficando, mais medo você vai tendo de perder. E mais você vai acumulando. Não é o meu caso, viu? Porque eu não acumulo nada. Mas, aliás, detesto acumular. Pode soltar. E as pessoas desorganizadas também na sua casa é porque talvez elas não tenham essa organização interna delas. Tem alguma coisa a ver? Isso, emendando no que a Glorinha falou, a casa ela é um reflexo do nosso estado interno? Muito, né? Não é? Aliás, a nossa vida é assim. Tudo é um reflexo do seu eu interno. Eu ia até perguntar para a Grazi. Né? A Valmari e a Glorinha falaram. Quando eu entro para fazer um projeto para uma pessoa, um projeto de organização, e a exemplo da Valmari, eu geralmente também sou convidada ou sou chamada a atuar, não necessariamente pelo idoso ou pela pessoa que está com esse problema, mas pelo familiar, pelo amigo, por alguém que está notando um incremento nessa desorganização, né? Não necessariamente na acumulação, ela é secundária às vezes, no meu caso, mas a desorganização em si. E não é questão de memória, raramente a gente vê essa associação. É a questão da pessoa que não quer perder, que não quer abrir mão do que já tem, com medo que aquilo se perca na história. Então, tem a questão das histórias pessoais. E aí eu preciso referenciar aquela minha história pessoal dia por dia, e aí eu não guardo aquilo, eu não acho uma casinha para aquela história. Eu sempre falo isso para os meus atendidos, que tudo dentro da nossa casa tem uma casinha. Então, tem a casinha das chaves, a casinha das cartas, a casinha da comida. Às vezes, eles precisam olhar para aquilo o tempo inteiro, precisam garantir que ninguém vai mexer, que ninguém vai pegar, tem que estar ao alcance dos olhos. Então, por isso é que não guarda, por isso é que não coloca dentro de um armário. Então, é um pouco disso que a gente trabalha também dentro das casas, essa desorganização e esse medo. Aí, eu queria até te perguntar isso, sobre a questão desse medo e quando o desapego ele vira um sofrimento, né? Que é o desapegar. Então, muitas vezes, eu vejo isso quando eu estou fazendo a organização da minha casa, uma vez por ano eu tento fazer aquele negócio do armário, né? Desfaz do que não usa mais, doa, não sei o que tal, dá uma geral. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer isso todo início de ano, porque para mim é um símbolo de troca de energia, deixar para trás o que não serve, tem muito símbolo nessa questão do desapego, né?
E eu observo muito quando os idosos passam pelos processos de transição de casa, quando eles vão mudar de casa por algum motivo, e aí eles precisam fazer uma seleção dos objetos deles para ir para a nova moradia. Ou porque a moradia é menor do que onde eles moravam, né? Às vezes eles vão mudar para um apartamento menor, às vezes eles vão mudar para um quarto, né? Quase isso. Aí tem uma questão do desapego. Então, eu vou voltar para a doutora Valmari, que é como trabalhar essa questão do desapego quando ele vira como um sofrimento mesmo para a pessoa. Eu queria, antes de eu falar essa questão, eu queria lembrar o que a Glorinha disse e a Grazi complementou, que essa desorganização interna reflete uma desorganização externa, e às vezes, tanto a tentativa de arrumar, de organizar uma gaveta, uma estante, é uma forma também de você mexer com os seus sentimentos. Mas o que vai acontecendo na velhice para muitas pessoas? As perdas. Então, você tem a perda, às vezes, da funcionalidade, do controle sobre o seu corpo, você perde pessoas. Então, a necessidade de você ter sustentações concretas, objetos, é muito mais... Porque eu já não tenho mais a experiência, então eu fico tentando controlar o mundo externo, porque eu não consigo controlar o mundo interno. Então, o processo de tomada de decisão, que pode ser muito simples, isso que você está falando, eu não uso essa roupa há 1 ano, então eu posso doar. Se essa roupa for só uma roupa, você consegue doar. Mas se ela for o último vestido que você usou na companhia do seu marido, você não vai conseguir doar, porque os objetos eles têm um investimento de afeto, eles têm um valor. E quando eles têm um valor, tudo bem. Às vezes eles não têm um valor objetivo, porque às vezes é um prato que quebrou, que tem mais 4 pratos iguais que eu comprei na 25, e ele não tem esse valor significativo tão claro quanto esse exemplo do vestido. Mas é algo que eu vou perder, é um prato que eu vou deixar de ter, e se eu precisar, que é o principal inimigo da gente, né? E se, né, uma hora... Então, todo o processo psicoterápico, e a gente também tende a estudar muito caso a caso para propor tratamento, a gente tem que entender a história daquela pessoa, porque a gente também tem experiências. Eu tive isso na minha família, meu avô era italiano, veio da Itália com resquícios de guerra, de fome, e meu avô, tudo que quebrava, ele guardava. Então, quebrava um chinelo, ele guardava a tira, porque se quebrasse a tira de um outro chinelo, ele teria para aproveitar. Então, ele tinha um quartinho, que era um quartinho, tinha de tudo naquele quartinho, né? E que a gente brincava na época com esses objetos e que eram muito úteis, né? Porque tinha uma história aí de uma necessidade. Mas às vezes a gente não encontra sentido nenhum para esse acúmulo. Então, a ajuda que é oferecido é para a pessoa não sofrer no desapego, né, nesse processo de soltar-se dos objetos, e a tomada de decisão. Porque a gente sempre encontra um argumento para não se desfazer, para negociar um pouquinho mais, né? E a melhor decisão é postergar a decisão, né? A gente vai tocando para frente. Valmari, uma coisa interessante nisso que você está falando, a gente lida muito, né, quando a gente vai falar sobre quedas em casa de idosos, né? E aí, quando acho que tem muito a ver com a Flávia também, com o trabalho da Flávia no dia a dia. Quando o idoso ele tem aquele tapete no meio da casa ali, que é uma verdadeira arma, na verdade, né? Em relação à queda, e o quanto que é difícil ou você fazer uma adaptação, porque aquele tapete ele tem 40 anos, ele faz parte da história, na verdade, da casa, da história do idoso, ou de uma viagem, ou ganhou de alguém muito especial, e o quanto é difícil, muitas vezes, não somente a família ou para a de saúde, fazer alguns tipos de alterações em casa, né? Sei lá, uma simples instalação de uma barra, alguma coisa assim, onde ele enxerga aquilo como quase que uma afronta, né? Ou seja, dentro daquela organização ali onde ele criou toda uma dinâmica durante muitos anos. E aí eu deixo aberto para quem quiser responder. Por que quando fica esses indivíduos velhos, além de ficar mais acumuladores, a gente percebe que os idosos são muito mais acumuladores, enfim, eles acabam ficando mais resistentes a essas mudanças
dentro de casa, porque a gente percebe que a casa em si, ela tem um valor sentimental muito grande, né? Aí a minha dúvida até é o seguinte: será que muitas vezes nós, como profissionais da gerontologia, a gente poderia fazer uma adaptação onde eu não vou precisar, em vez de eu tirar o tapete, eu consigo colocar uma fita adesiva embaixo, sei lá, pensar em modos onde não vou ser tão invasivo, né, de alguma forma, ao mesmo tempo, não é um tipo de acúmulo, mas de alguma forma é um acúmulo, né, se a gente for pensar, porque ele não quer tirar, né? Então, ou seja, tá ali, faz parte, né? E, pô, aquela mesinha de centro cheia de miniatura, de bule, de xing, bibelô. Cara, experimenta quebrar aquilo, experimenta mexer naquilo que você vê, entendeu? O pau que vai dar. Porque ela está mexendo com o controle, está mexendo com a autonomia do indivíduo que a gente tira, né, Williams? Porque eu acho que tem uma questão que a própria pessoa toma essa decisão por essa mudança, por meio da orientação. Porque às vezes a gente, profissional de saúde, a gente vai muito asséptico, a gente vai muito, não, tem que resolver porque você vai cair, se quebrar uma perna é muito pior. Mas, às vezes, você ficar numa casa que você não sente que tem a sua cara, que você não se sente à vontade, faz tão mal quanto uma queda, porque você se despersonaliza, você deprime. Né? E acho que tem um movimento, né, desses novos velhos aí, que você entra na casa, porque eu faço atendimento domiciliar. Tem casa que eu entro e falo, nossa, é muito casa de velho, porque tem coisas deles, dos filhos que largaram lá, porque a gente também sai de casa, mas a gente tem coisa na casa da mãe da gente 30 anos depois de ter saído de lá, né? Então, tudo que não cabe no apartamento, a gente vai deixando lá. Mas, por outro lado, tem idosos que renova móvel, muda objeto. Às vezes, essa mudança de casa é uma oportunidade de mudar a energia, mudar estilo, mudar móvel de lugar. E aí fica mais fácil tirar o tapete, porque coloca o tapete na parede como um quadro, se ele é um tapete muito especial, hoje com as fotos, a gente tira foto, imprime, faz um quadro. Você vai brincando um pouco com essa adaptação, porque retirar é muito ruim. E às vezes a família faz isso quando o idoso interna por qualquer motivo, e as pessoas entram na casa do idoso e tira de lá, arruma. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho que ela fez uma viagem, ela ficou um mês fora. Quando ela voltou, ela tem um filho arquiteto, reformaram a casa dela para fazer uma surpresa para ela, a casa dela reformada, e foi louca da vida, porque não era a casa dela. Imagina se fazer isso com a gente, tem que se colocar no lugar. Eu queria aproveitar, e a pergunta vai para a Glorinha. A Glorinha falou, eu vou emendar tudo isso que nós estamos falando. A Glorinha falou que ela não é acumuladora, que ela não bagunça, que ela é bem desapegada. E aí, enquanto a doutora Valmari estava falando assim, não, porque o filho larga as coisas lá, o filho vai deixando, muda, mas deixa. A Glorinha estava só assim no sim, é verdade. Não. Como é que é essa experiência na sua vida, Glorinha? Olha, na minha vida e na vida de todas as mães mais velhas, o filho casa, a primeira coisa que ele faz, ele vai deixando tudo na sua casa. Porque eu moro em casa, então tem espaço. Ah, mãe, isso aqui não vai caber lá em casa, não, vamos deixar aqui guardado. E isso, se você permite, a sua casa vira uma bagunça. Porque você vai ter as coisas da sua casa, as coisas da casa do seu filho, da sua filha, e isso não tem fim. Agora, eu acho que esse negócio de organização tem muito a ver mesmo com você. Não é uma questão de idade, não, gente. Não vejo. Claro que quando você vai ficando mais velho, você vai ficando mais preocupado em manter as coisas, mas eu acho que é muito pessoal, é muito do ser humano, da individualidade de cada um. Eu não gosto de guardar, eu gosto de renovar. Eu acho que quanto mais você renova, mais o universo te traz coisas boas, mais energias gratas você tem. Entendeu? Então, aqui em casa eu ensino, vamos doando tudo. Se deixar, eu dou tudo mesmo, é o exagero. Eu não gosto de acumular. Mas você tem algum objeto que é aquele, me fala um objeto que é aquele assim, do coração, que esse não se desfaz de jeito nenhum. Tem uma memória afetiva junto dele. Eu acho que, por exemplo, eu tenho aqui, eu perdi meu pai muito cedo. Então, eu tenho um porta-retrato que tem uma foto do meu pai ali, entendeu?
Eu acho que essas coisas que são pequenas e que não é a sua casa toda, e um móvel, por exemplo, um armário, não, vão mudar. Mas sempre uma pecinha de amor guardada você tem, né? Isso não dá para se desfazer. Eu tenho um desafio aí, então, cada um de nós aqui dizer alguma coisa que tem aí que não vai, né? Ou alguma coisa. Não abre mão. Glorinha não se desfaz do porta-retratos. Eu não, isso para mim é sagrado. Eu vou mostrar meus acúmulos. Vai mostrar, bonita. As guitarras do Will, ó, na parede. Atrás do celular que tem. É engraçado, como tem muito a ver com o afetivo, né? Eu tenho uma peça que ela não é nem minha, ela era da minha avó. A minha avó tinha um armarinho de miniaturas. Ela gostava de colecionar, ela juntava tudo nesse armarinho transparente. E antes dela, muitos anos, aliás, antes dela falecer, ela chamou todos os filhos e netos e ela começou a distribuir esses objetos e deixou que a gente escolhesse algum para a gente levar para casa. E eu tinha, e para a gente, eu como neta, como aquele armário ficava trancado, era muito objeto de desejo, porque a gente nunca pôde brincar com aquelas coisas, né? Porque tinha aquelas coisinhas que eram bibelôs mesmo, muito fraco, imagina a mão da criança, né? Inclusive, hoje eu estou aqui com uma chiquinha, estou na casa do meu tio, né? É muito fofinha. E aí, quando ela deixou, eu peguei era um globo que ficava num cubo de acrílico, vocês já devem ter visto, um negocinho de R$1,99, eu acho. Muito legal. Mas aquilo me encantava porque me abria assim, a possibilidade de poder viajar pelo mundo. E hoje ele está assim, completamente rachado, quebrado na ponta, mas é uma peça que eu não me desfaço. Ele é desse tamanho assim, não me desfaço. E você? Eu tenho... A minha forma é uma forma um pouco diferente. Eu tenho casinhas para as coisas dentro da minha casa. Porque você é uma organizadora profissional, né, Grazi? Então, por exemplo, eu guardo as minhas lembranças em caixinhas. Então, eu tenho caixinhas de memórias. Então, recentemente, eu perdi o meu pai e a minha avó na mesma semana, que eram as duas pessoas que eu mais amava. E que eram duas referências para mim. E tinha aquelas memórias né, fotográficas deles usando determinados objetos ou lidando com aquilo no dia a dia. Então, eu montei caixinhas pequenininhas, assim, nada além disso, mas, por exemplo, com a caneta preferida do meu pai, com a chave de fenda preferida do meu pai, o relógio preferido do meu pai. Então, numa caixinha lá. No caso da minha avó, um lenço de cabelo que ela usava para prender os bobs, por exemplo. O terço que ela me deu, então, que eu também carrego comigo. Então, são memórias pequenininhas que estão organizadinhas e que é uma delícia você abrir aquilo e reviver. Né? Toda vez que eu vejo aquele lenço de florzinha dela lá, eu falo, ai, meu Deus, que coisa, que lembrança, que memória. Então, o meu referencial é um pouco esse. Que pessoa evoluída, né? Meu sonho é ser assim, uma pessoa que tem caixinhas, né? Caixinha da memória. Doutora Valmari, você tem um objeto que não desapega? Eu tenho caixinhas, Grazi, também, não tão pequenas quanto essas que você tem. Eu tenho caixas, né, de memórias. Eu tenho esses objetos, o lenço. Eu tenho um lenço da minha avó, mas o dela era vermelho de bolinhas brancas. Eu tenho um dedal de costura dela nessa caixa. Eu tenho objetos afetivos nessa caixa. Eu tenho cartas da minha adolescência, da juventude, época de faculdade, que a gente se correspondia por cartas, e eu tenho essas caixas também. Mas esses objetos que me são muito caros, eles não ficam expostos, eles ficam guardados porque eles fazem um sentido para mim, né? E eu acho que eu mexo menos, mas eu sei que está lá.
eu sei que em algum momento eu posso ir lá e revisitar esses objetos. E espalho pela minha casa, lembrancinha, vi coisas de viagem, né? Eu trabalhei muito tempo, né, no Hospital das Clínicas e eu ganhava muito objeto, assim. E um dos objetos que eu deixo exposto é um coelhinho feito de argila por uma paciente que eu tive que era cega, logo que eu comecei. Que legal. E ela fez aquele coelhinho perfeito no tato. Então, é algo que profissionalmente teve um significado e afetivamente também. Então, ele não vai para a caixinha dos não expostos, mas ele fica num lugar especial e muda móvel e eles vão, né? Assim, isso para mim é importante. Olha, muito legal, porque a gente passou por 4 formas de armazenar coisas do coração. Então, a gente começou com o porta-retrato, com a Glorinha, e isso também pode ser feito através de álbuns de fotografia. Eu fiz recentemente um trabalho assim, que era organizar de uma forma que faz sentido. Então, tinha um álbum de família que era ou por época, ou por famílias, ou por grupos de pessoas. Isso é bem legal. Falamos de caixinhas das memórias, tamanhos diferentes, podem ficar expostos ou não, isso é interessante. Ou, como o Will mostrou, que são objetos, colocando eles na parede como uma exposição, quase como se fosse uma obra de arte, o que é legal também, porque você olha, isso sempre te remete a uma memória. Que de tudo que nós estamos falando, todos eles têm em comum essa questão do resgate da memória e resgate do afetivo, né? Eu tenho uma pergunta para a Grazi. Eu vou aproveitar que nós estamos com a profissional da organização aqui. E o negócio é o seguinte, quando eu me mudei, meu cunhado, ele é um profissional da organização também. Personal organizer, ele é. E aí eu chamei e eu falei, me ajuda aí, já que eu estou me mudando, me ajuda a colocar as coisas no lugar. E a gente organizou, a casa ficou chuchu, de revista. Ô, Grazi, passou assim, vou falar uma semana não, tá? Mas passou assim 1 mês, 2 meses, que assim, eu lavava a roupa, na hora que ela voltava, ela já não voltava daquele jeito para o guarda-roupa, porque eu sei que vocês têm uns jeitos maravilhosos de dobrar, guardar, não sei o que. Chegava do supermercado, eu já não guardava daquele jeito mais. Eu sei que eu fui perdendo essa organização ao longo do tempo. Então, minha pergunta é o seguinte, como manter a casa organizada? Assim? Flávia, na verdade, quando eu falei das casinhas, quando você tem a casinha e a casinha faz sentido para você, ela tem que fazer sentido para você, não para o seu cunhado. Ela tem que fazer para você, ou seja, qual é a lógica daquilo, né? Então, se a lógica de eu guardar os mantimentos na cozinha obedece à sua lógica, que é os alimentos que eu uso com mais frequência, eu como macarrão com molho de tomate todo dia, hipoteticamente falando. O molho de tomate e macarrão tem que estar na altura do seu olho. Né? Então, sei lá, então quando você chega do supermercado, que você está repondo o molho de tomate e o macarrão, eles vão para a casinha do molho de tomate e do macarrão que estão na sua frente. Ah, mas Grazi, eu não consumo refrigerante, mas eu sempre tenho um pouco em casa para uma visita e tudo mais. Não tem que estar na sua frente, porque se você não encontrar o lugar, você vai pôr em qualquer lugar. Esse é o ponto. Você começa a ir enfiando em qualquer canto só para se livrar da questão de tirar da sacola, mas não necessariamente de uma maneira que para você faça sentido. Então, quando a gente fala de organização, mais do que beleza, e é isso que eu falo para as famílias e para os meus clientes, especialmente para os que têm idosos em casa, mais do que beleza, organização é funcionalidade. Organização é processo, que é justamente o que mantém a cognição em ordem e faz você tomar as ações que você precisa. O mesmo vale para o seu armário do banheiro, que você, geralmente, se você não organiza, você vai na farmácia toda semana, compra desodorante.
E você faz coleção de desodorante no armário em casa, porque você não sabe quanto você tem. É porque eu nunca sei quando vai acabar. Eu sempre acho que tá para acabar. Olha, eu já te fico na bagunça. Eu sempre acho que tá para acabar e, na verdade, tem meia dúzia no armário. Porque a gente não viu, porque a gente não organizou. Então, fazer, então, a lista antes de sair para comprar as coisas. Dá uma olhada se tem, uma dica. Casinha, se tem casinha, que aí quando eu falo casinha no armário, é uma caixinha plástica, uma caixa de sapato, que você coloque no armário e todo dia, quando você chega, você coloca lá, comprei 4 desodorantes, comprei meia dúzia de sabonete, comprei 2 escovas de dente. Aquilo, quando você chega no supermercado, você fala, preciso de sabonete? A última vez que eu vi a caixinha, ela estava cheia. Você não sabe muito quanto tem, mas você sabe que está cheia. E isso é bom porque você economiza também, né? Você não fica fazendo aquela recompra, então economicamente viabiliza muito mais a vida. E a mesma coisa vale com o guarda-roupa, né? Colocar coisas que você usa mais, sempre no meio do guarda-roupa, na altura dos olhos, para facilitar. Então, é a roupa que você usa para trabalhar, essa roupa de dia a dia, deixa ela mais no meio, deixa ela na altura dos olhos e do braço. Não uso muito vestido é para festa, vai para o canto, né? Sapato de festa, vai para o outro canto. E isso daí faz sentido para você. E te ajuda a manter essa organização. A gente geralmente tem que fazer uma manutenção, uma vez por mês, mais ou menos. Mas não é para parar a sua rotina para fazer essa manutenção, entendeu? Se faz sentido para você, do jeito que está organizado, você praticamente faz isso ao vivo e a cores, todos os dias. Glorinha... Desculpa, Will, fala. Falando nesse negócio de roupa, eu assumi, para facilitar a minha vida, eu assumi a moda Steve Jobs. Eu só uso camiseta preta e qualquer calça, entendeu? Eu pensei em fazer isso, sabia? É meu padrão de escolha, entendeu? Então eu não vou ter muita escolha, né? Vai ser tudo igual, né? E vai. Entendeu? Fica prático. Mas isso ajuda, ainda mais agora, quando a gente está falando especialmente de tempos de pandemia, onde a gente tem essa questão de trabalhar muito de casa, de lecionar de casa, né, de atender algumas vezes também online, a gente opta, né, por roupas que sejam mais fáceis de combinar, mais simples, mais fáceis de lavar, também é importante. Então, isso tudo faz parte do processo de organização pessoal e mental, que é o que a Valmari falou. A organização psicológica também ajuda bastante. Minha sapateira nunca teve tão organizada, porque eu só ando descalça de chinelo. Mas eu vou fazer a minha pergunta para a Glorinha. Ô, Glorinha, e você, mais cedo, antes da gente entrar e começar a gravar, eu conheci o marido da Glorinha, que estava ali atrás com ela também. Então, não é só você naquele armário, não é só você naquele banheiro, tem uma outra pessoa. O seu marido, ele é parecido com você em termos de organização? Vocês batem de frente? Funciona bem? Funciona. É assim, nós temos os nossos espaços são separados, tá? E respeitados. Então, a gente não tem esse problema, não. Ele é bem organizado. E eu também gosto de ser organizada, eu acho mais fácil, você vive melhor. Então, por exemplo, a gente faz supermercado, quando as coisas chegam, as minhas latinhas de leite moça são uma atrás da outra, assim, todas olhando para mim no armário, entendeu? Porque, agora, tem gente que morre, minhas amigas morrem de rir, porque elas vêm aqui em casa para ver meu armário. Porque eu ponho uma latinha em seguida da outra, eu sei a quantidade que tem. Quando é mais fácil de você achar do que ficar procurando no meio daquela bagunça onde está o quê. Então, é muito mais fácil. Eu acho que a vida fica mais agradável. Então, aí... O processo... Desculpa, Flávia. Imagina. Você sente que o tempo que você despendeu para fazer essa organização, quando você chegou em casa... Você ganha esse tempo quando você vai precisar usar isso num preparo, na cozinha, na hora que você está recebendo alguém.
e tá lá, tá fácil. Você sabe o que tem, o que não tem, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Claro, muito mais fácil. Agora, vocês imaginem eu que trabalho com decoração de festa infantil, que tenho mais de 200 temas de festa, tenho um depósito enorme e tem que ter tudo separado, Branca de Neve, Cinderela, heróis, porque na hora H que eu for montar uma decoração, se eu não tiver aquilo pronto, organizado, não consigo, eu vou achar o herói no meio da Branca de Neve. Não dou conta. Vai ser execrada pelas crianças. Mas esse é um pensamento que tem que mudar, porque a principal queixa que as pessoas têm é de não ter tempo, por isso não organizam. E aí perdem mais tempo quando precisa dessa organização. Porque vocês deram o exemplo dos desodorantes, mas quantas pessoas me contam que compram coisas iguais porque não achou no meio da bagunça? Então, você compra um tênis, você compra um sapato preto, porque você não tem sapato preto. E aí você vai olhar lá na sua sapateira, tá lá escondido porque você não organiza, né? Eu tendo a ser mais... Tô ficando feliz com essa conversa, porque acho que eu sou mais organizada do que eu imaginava, Grazi. E quando eu não consigo guardar, porque eu não tenho tempo, eu não coloco em qualquer lugar. Eu deixo sobre a mesa, eu deixo no chão. A hora que eu tiver tempo, eu vou guardar. Porque às vezes você fala assim, vou pôr aqui, depois eu arrumo. Nunca mais. Depois que entrou na caixinha torta, não vai ter tempo para isso, né? De ir deixando esses purgatórios pela casa, que depois você vai lá e faz essa triagem, né? Do que você Agora, organiza. vocês estão falando uma coisa legal, que é o seguinte, o que é importante para mim, de repente, não é importante para o outro, né? A gente precisa ter um pouco de tolerância, porque a desorganização das outras pessoas me incomoda. Só que tanto me incomoda que eu preciso tomar cuidado para não interferir no livre-arbítrio do outro, no espaço do outro. Por exemplo, eu sou muito organizada, a minha filha é organizada, ela é organizada dentro do critério de organização dela. Então, isso é importante, a gente também respeitar o outro ser. Cada um é de um jeito. Ô, Glorinha, você está falando exatamente aonde eu queria entrar, que é essa questão do respeito alheio, porque a gente está falando o tempo inteiro aqui, como é que a gente falou, como que a casa é um reflexo do nosso estado interno, como ela é um reflexo da gente. A gente falou sobre símbolos dos objetos. A gente falou como que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida técnicas nossas que funcionem para a gente, para que a gente organize ou não. E aí você imagina que você, uma vida inteira se conhecendo, desenvolvendo isso, sabendo como que isso funciona para você, sabendo como funciona, e de repente alguém entra na sua casa, né? E aí começa a ter uma lógica que não é a sua. Então, os objetos que são importantes para você, eles já não estão mais à vista, sabe-se Deus porque alguém resolveu guardar ou doar e jogar fora. Os objetos que você costumava guardar com uma lógica, uma vida inteira, está numa lógica completamente separada, assim, que não é a sua, então o filho começa a achar que você está ficando com demência, alguma coisa, e não é, simplesmente você tinha uma lógica de organização, uma vida inteira que de repente foi desconstruída, né? Então, o que eu queria era muito fazer esse alerta de respeito à história do outro, né? Então, alguns filhos vão estar escutando esse podcast, esse programa. Então, assim, eu sempre falo, e a Grazi também sempre fala, muito do que eu sei de organização aprendi com a Grazi, tá, gente? Envolvam as pessoas no processo de organização, que é isso, precisa fazer lógica, precisa ter a lógica dela e o que faz sentido para ela, né? Não é que a pessoa está esquecida, muitas vezes. A doutora Valmária, ela é especialista também na parte de demências e tudo mais, pode até falar um pouquinho disso para a gente. Então, assim, respeito à história do outro, acho que é uma coisa muito importante, entender como funciona a lógica dele, e cuidado em taxá-lo nos extremos, né? Porque às vezes a família faz isso bem intencionada, porque ela acha que vai facilitar. E principalmente se
se a pessoa tem um déficit de memória, tem um déficit de orientação, a lógica dela é muito importante porque ela se organiza naquele espaço, mesmo que fique mais bonito, mais fácil para o outro. Então, esse exemplo que eu falei do filho que reformou, às vezes eu quero fazer isso com a minha mãe também, eu me paro no limite ali, porque eu falo, mãe, vamos organizar esse armário, vamos pôr essas roupas separadas por cor, calça com calça. Aí eu começo, ela fala, não deixa, porque aí ela se organiza nisso. Mas o que a gente precisa estar atento é quando a pessoa está se perdendo e ela não tem noção de que aquilo está dificultando. Porque a gente propõe, olha, vamos testar durante uma semana se funcionar, se você não gostar, a gente volta para o lugar anterior, a gente muda o móvel, a gente muda o tapete, né? Ou às vezes, ir respeitando, né? Porque eu já me vi em situações de entrar na casa da pessoa e eu estou puxando o fio, eu estou tirando do meio do caminho, eu não posso fazer isso, né? Porque a gente tem um olhar que vai direcionado, né? Eu vejo coisas na casa das pessoas que as pessoas às vezes não percebem, mas eu entro e vejo um fio de longe ali no chão. Né? Então, olha, você já conhece os adesivos que existem, que você cola o fio na parede, ele contorna a parede e você não tropeça, né? Mas eu tenho que conversar, eu tenho que explicar, eu tenho que propor para que a pessoa faça isso. Porque às vezes a gente chega muito resolutivo e a gente desrespeita o livre-arbítrio, o espaço do outro, né? A casa da gente é um lugar muito íntimo para alguém chegar a dizer o que é melhor ou não lá, né? Muito. E eu acho que isso vai um pouco de encontro com o que o Williams tinha falado um pouco antes, né, Will, isso que a Valmari colocou, eu acho que é um pouco o papel de todos nós, independente da sua formação, independente se você vai fazer um atendimento domiciliar, você é fono, você é físio, você é psico, nós todos somos especialistas em longevidade. A gente tem que ter o bom senso, orientar sem agredir, sem ser muito invasivo, né? Exatamente, sem ser muito invasivo. Então, sempre que a gente vai fazer uma visita domiciliar, um atendimento, a ideia é que a gente compartilhe um pouquinho disso. Então, a Valmari falou do fio, do tapete. Você falou do tapete especificamente. Eu uso de uma prerrogativa que eu acho, às vezes, costuma funcionar relativamente bem, que como eu não sou físio, eu não sou da área da saúde. Então, eu entro para falar que eu estou organizando para melhorar o ambiente, para a casa ficar mais bonita, para ele receber os amigos, para ela receber as amigas para tomar chá. E as amigas dela têm dificuldade de locomoção, então a fulana pode tropeçar. Então, não é ela, né? É a amiga. E às vezes isso funciona com muito mais facilidade do que eu querer discutir com ela que ela pode cair à noite e não vai enxergar. Ah, não quero, não tem problema. Vamos pegar uma fita dupla face? Vamos prender o tapete para o pé não entrar embaixo? Então, tem jeitos da gente fazer as coisas para que todos fiquem protegidos, felizes. E aí o olhar da gente como geronto faz a diferença. Totalmente. Gente, a conversa está muito boa, mas daqui a pouco quem está escutando a gente vai dormir de tanto que a gente está falando. Eu vou fazer o seguinte, eu esqueci de falar no início, então eu vou falar agora os nossos apoiadores em tudo isso que nós estamos fazendo, mas eu quero que vocês pensem, porque depois que eu falar os apoiadores, vocês falem assim, se vocês tivessem que dar uma dica para uma pessoa que está na dúvida se ela é acumuladora ou bagunceira ou tem algum problema de organização, ou para algum filho ou para algum idoso, podem dar a dica que vocês quiserem, qual vocês dariam. Enquanto vocês pensam, vamos lá. O nosso apoiador Blaster Master mega importante é o Gerocast, porque é ele, isso aqui é um programa do Gerocast,
vai ser transformado em podcast, então vocês entrem, tem vários outros programas legais. E não esqueça que isso é uma série, isso vai seguir para vários outros temas, então fica ligado para vocês acompanharem. Também quem está apoiando a gente é a Longevidade Expo Fórum, que vai acontecer em novembro, vai ser inteira digital, virtual. Nós estamos começando a fazer esse esquenta para falar um pouco mais de moradia para longevidade lá. O Manual do Tempo é um canal no YouTube que também está começando agora falando sobre longevidade, também está apoiando a gente. Miss Senior Design, que é o meu escritório de arquitetura, eu estou me apoiando nesse tema. E esse programa é uma apresentação, gente, isso está parecendo muito programa de rádio, eu estou adorando. É uma apresentação, além do Gerocast, da Tuai. Aguardem que é a Tuai. Tuai é um negócio novo que está vindo aí, que eu estou bolando. Que é uma empresa dedicada a encontrar soluções de moradia para a longevidade. Então, muito do que a gente está falando, depois a gente vai ver isso, a gente vai tentar encontrar soluções aí bacanas. Para quem tiver, como é um programa gravado, para quem tiver perguntas para os nossos especialistas, para a Glorinha, a minha, como pode mandar, eu não sei no Gerocast, acho que não tem espaço, né, para mandar. Dá para mandar sim. Dá? Dá. Lá quando entra lá tem um e-mail do próprio Gerocast que está nos episódios que a pessoa consegue mandar por e-mail para a gente lá. Perfeito, então pode mandar o Gerocast no WhatsApp. A gente vai deixar disponível o vídeo no YouTube, no canal da tuai.casa. Só lembrar que eu sou mineira, porque eu faço gravar tuai.casa, e aí lá nos comentários dos vídeos também vocês podem deixar, e aí eu pego as perguntas e encaminho para o pessoal para eles responderem. Porque a gente não conseguimos fazer ao vivo. Todo mundo pensou, deu tempo suficiente para todo mundo pensar. Quero saber, então, agora, para a gente fechar, qual é essa dica maravilhosa que vocês vão dar. Começando por quem? Quem quer falar primeiro? Vocês vão dar risada. Mas se eu entendi a pergunta, é o seguinte. Camille, como é que eu sei que eu sou acumuladora? É isso? Primeira pergunta que eu faço seria o seguinte. Você guardou o seu vestido de noiva? Você guardou, Glorinha, seu vestido de noiva? Não, claro que não. Vou fazer o quê com aquilo? Só se fosse para eu vestir na festa de Halloween. Glorinha, lembra do que a gente falou de respeitar os outros, Glorinha? É importante. Eu sei, gente, mas pensa bem, na minha idade, guardar meu vestido de noiva, só se fosse para eu ir lá para Halloween. Às vezes é recém-casada. Mas é uma boa ideia usar o vestido de noiva no Halloween. Não, entendeu? Mas só para dar uma brincadeira, mas é uma brincadeira assim, para mim é uma coisa assim muito esquisita. Você ficar guardando durante tanto tempo uma peça que você não cabe mais, não vai usar, para relembrar aquele momento que também nem já foi. Mas para você ver como é que as pessoas são diferentes. Eu tenho amigas que guardaram o vestido de noiva, está lá numa caixa até hoje. Eu, sinceramente, não sei o que vai fazer com aquilo, mas está lá. Para ver que as pessoas são diferentes, que elas sentem diferentes, elas se organizam diferentes, né? Uma brincadeira, mas uma brincadeira divertida. Vocês, meninos? Eu costumo... Pode falar, Valmar, desculpa. Pode ir. Eu costumo perguntar para as pessoas se são organizadas ou não, e elas me dizem que são. Eu falo, eu posso ir embora com você? Eu posso ir na sua casa sem avisar? E a pessoa... É que hoje eu não lavei a louça, mas se a gente combinar outro dia. Então, se você tem vergonha de que as pessoas cheguem na sua casa sem avisar, é porque você sabe que alguma coisa ali não tá como você gostaria que fosse. Acho que a minha nota naquela escala acabou de cair mais um pouco. Aquela escala
explicado que eu fiz no início do programa. Agora ela foi com 4, assim. Exatamente. Bom, eu acho o seguinte, para diferenciar, eu acho que tem duas perguntas. Uma a gente tem alguma coisa porque a gente fala assim, uma hora eu vou usar, né? Ou a gente tem alguma coisa que a gente usa sempre, né? Por exemplo, tem coisa, às vezes a gente tem muita coisa, mas a gente usa várias coisas. Um exemplo, minhas guitarras, minhas coisas aqui, elas estão penduradas porque eu não gosto de guardar nada. Eu gosto que elas estejam ali por uma questão de uso, né? E pegar a qualquer momento e usar, de fato. Senão, para mim, não faz sentido nenhum você ter uma coisa que você não usa. E a dica que eu dou, eu acho que é procurar ajuda profissional, né? Você tem aí, por exemplo, a Gra, que é uma pessoa que manja tudo, né? De organização. Você tem a própria Valmari, que manja tudo aí de entender, né, as dificuldades que as famílias têm em lidar, às vezes, com os idosos, que muitas vezes têm dificuldades psicológicas, né? Uma pessoa super especialista. Aí tem a Flavinha, que manja tudo de arquitetura, espaço, né, voltado para isso. E aí tem a Glorinha aí, que manja tudo de festa para ajudar as pessoas aí a tirar as suas caixinhas de dentro aí, né? E, de fato, se organizar, um exemplo de organização. Ou seja, desse bate-papo aqui, eu sou um mau exemplo aqui, né? Eu sou um grande mau exemplo. Não. Não é, não. E assim, por exemplo, a questão das suas guitarras na parede, eu amo. E é uma forma de organização. Você pode falar que não. É sim, porque estão lá, elas estão guardadas, elas estão protegidas, elas são um objeto de decoração, elas são uma coisa que você usa todo dia. Então, entenda, as coisas que a gente usa todo dia, elas têm que estar para o lado de fora mesmo, elas têm que estar ao nosso alcance. Porque é o que eu falei, organização não é necessariamente beleza. Organização é praticidade, é funcionalidade. E aí, se você imprime isso na sua rotina, você entende que você ganha muito mais se você mantiver as coisas organizadas, porque a sua rotina, ela acontece muito mais fluida, mais rápida. Então, eu sempre brinco com as pessoas, falo assim, deixa aí, chega da rua com sacola, com compra, depois eu guardo. Primeiro eu vou assistir minha série. Espera só um pouco, gente. A série está gravada, ela não vai sair de lá, ela deixa ela lá e daqui a pouco você vai e aperta o play. Guarda as coisas primeiro, porque quando você precisar, ela vai estar na casinha, né? E você vai pegar rápido, vai saber rápido, você vai saber o que você tem quando você precisar ir para o supermercado. Então, agiliza quando você vai fazer o supermercado, agiliza quando você vai guardar. A vida fica mais fácil. E cognitivamente falando, ela ajuda você também com as questões relativas à memória. Então, isso também acho que é bastante importante a gente falar. Valmari, eu estou errada? Certíssima. E essa organização, ela é importante, porque quando está organizado, você bagunça menos, porque aí destoa. E o difícil é dar esse primeiro passo do arrumar que você está falando e o profissional que ajuda, porque às vezes a pessoa não sabe mesmo, né? E acho que o William fala essa questão, a gente precisa saber de todas as formas que a gente pode ser ajudado também, para que a gente entenda que faz parte desse autocuidado, cuidar do espaço, cuidar da sua relação com o espaço, né? De uma maneira mais harmônica, mais natural, porque não mais organizada, né, gente? É mais fácil. Eu tive casos de pessoas que eu tive que contar com a ajuda e com a intervenção de um psicólogo, porque eu vou até um limite, né, dentro da minha área de atuação, e muitas vezes isso acaba atravessando para uma questão um pouco mais séria, um pouco mais complexa e que precisa da atuação de um psicólogo em conjunto. Gente, adorei, amei. Vocês são muito divertidos, muito legais. Eu gostei muito. Quero agradecer de novo, mandar um beijo para o pessoal que está escutando a gente. Entra em contato, a gente vai responder e escutem os próximos programas, tá bom? Obrigada.